A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, Pastor Sérgio, mais uma vez com vocês aqui pela internet, trazendo a palavra de Deus nessa quarta-feira, 25 de março. É bom estar com você, meu irmão, minha irmã, podendo levar a palavra de Deus ao seu coração. Queria que você pegasse a sua Bíblia agora, abrisse lá no livro de Números, no capítulo 32. Livro de Números, capítulo 32. É uma história bastante rica, porém um pouco longa. Então eu condensei um pouco aqui os versículos para poder ajudar o nosso entendimento, ajudar nossa compreensão do tema. Números 32, nós vamos ler, em primeiro lugar, do versículo 1 ao versículo 7, depois vamos ler do 16 ao 18 e depois do 20 ao 22. Todos no capítulo 32 do livro de Números. A palavra de Deus diz assim: as tribos de Ruben e de Gade, donas de numerosos rebanhos, viram que as terras de Jazar e de Gileade eram próprias para a criação de gado. Por isso foram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos líderes da comunidade e disseram: Atarote, Dibon, Jassar, Ninra, Esbom, Eleale, Sebam, Nebo e Beon, terras que o Senhor subjugou perante a comunidade de Israel, são próprias para a criação de gado, e os seus servos possuem gado. E acrescentaram: se podemos contar com o favor de vocês, deixem que essa terra seja dada a estes seus servos, como nossa herança. Não nos façam atravessar o Jordão. Moisés respondeu aos homens de Gade e de Ruben: e os seus compatriotas irão à guerra enquanto vocês ficam aqui? Por que vocês desencorajam os israelitas de entrar na terra que o Senhor lhes deu? Vamos pular agora para o verso 16. Então se aproximaram dele e disseram: gostaríamos de construir aqui currais para o nosso gado e cidades para as nossas mulheres e filhos. Mas nós nos armaremos e estaremos prontos para ir à frente dos israelitas, até que os tenhamos levado ao seu lugar. Enquanto isso, nossas mulheres e nossos filhos morarão em cidades fortificadas, para se proteger dos habitantes da terra. Não retornaremos aos nossos lares, enquanto todos os israelitas não receberem a sua herança. Vamos pular para o 20 ao 22. Disse-lhes Moisés: se fizerem isso, se perante o Senhor vocês se armarem para a guerra, e se, armados, todos vocês atravessarem o Jordão perante o Senhor, até que ele tenha expulsado os seus inimigos da frente dele, então, quando a terra estiver subjugada perante o Senhor, vocês poderão voltar e estarão livres da sua obrigação para com o Senhor e para com Israel. E esta terra será propriedade de vocês perante o Senhor. Veja que história interessante, irmãos. Ela está narrada ali no capítulo 32, nos capítulos finais do livro de Números, e dentro do contexto da transição do povo de Israel do deserto para a terra prometida. O que é que aconteceu aqui? O povo de Israel se encontrou de frente ao Rio Jordão. E a proposta de Deus é que eles atravessassem o Rio Jordão e ali tomassem posse das suas terras. Só que essas duas tribos, e ainda mencionada também mais na frente a tribo de Manassés, 2,5 tribos, quando chegaram numa determinada terra, que eles nominam aqui terra de Atarote, de Dibon, Jazar, Ninra, eles percebem que aquela terra era muito boa para eles. Eles eram criadores de gado. E o Senhor os fez prosperar muito no caminho do deserto. Não se entende como, não é? Até os teólogos, estudiosos não entendem como eles prosperaram tanto, enriqueceram tanto na criação de gado. Mas o fato é que essas tribos, elas olharam para aquelas terras e disseram: essas são as melhores terras para nós. Só que inicialmente aquilo não era o propósito de Deus. O propósito de Deus é que eles atravessassem o Jordão e tomassem posse das terras pós-Jordão. Porém, eles, munidos e embasados por esse desejo,
levaram todas as suas reivindicações à sua liderança. Eles foram falar com Moisés, com Eleazar, com os anciãos e colocaram ali a sua proposta, o desejo que eles tinham de não atravessar. E eles pediram, nos deixem aqui. Nesse diálogo, Moisés argumenta com eles, então vocês querem ficar aqui enquanto seus irmãos vão lá para a guerra, para enfrentar os povos, os habitantes daquela terra? Pareceu a Moisés que não seria justo isso, não é? E ali se trava uma negociação entre os príncipes, os representantes daquelas 2,5 tribos e a liderança de Israel. Até que os homens das tribos, os príncipes, os líderes, fazem uma nova proposta. Vamos fazer o seguinte então, Moisés. Nós deixamos aqui nossas mulheres, nosso gado e nossas crianças e nos armamos e vamos com os exércitos das outras tribos, atravessamos o Jordão, batalhamos, lutamos para que os nossos irmãos consigam tomar posse da terra que o Senhor prometeu. Essa negociação resultou numa concordância de Moisés. Moisés, se você acompanhar o texto como um todo, não só os versículos que nós lemos aqui, você vai ver que Moisés disse, bom, se vocês se comprometem a fazer isso, se vocês se comprometem a atravessarem o Rio Jordão e lutarem ao lado dos seus irmãos, das outras tribos, até que eles conquistem a terra, então o negócio está fechado. Vocês vão poder ficar com a terra que vocês estão pretendendo, que vocês estão querendo. O que é que nós podemos aprender aqui? Nós podemos aprender algumas coisas, irmãos. Não é? Nós podemos aprender algumas coisas que são importantes para a nossa vida, para a nossa unidade, para a nossa comunhão. Esse argumento de Moisés tinha um intuito, manter as tribos unidas. E para que o propósito de Deus ele se completasse na vida do povo de Israel. Não era a proposta de Deus que algumas tribos avançassem e outras ficassem. Não, todas fossem. Mas diante daqueles argumentos, diante da consulta ao Senhor, aprove a liderança de Israel concordar com aquilo, não é? Mas tinha uma razão, tinha um porquê da posição adotada por Moisés. Moisés ensinou que as tribos de Israel deveriam permanecer unidas até que todas tivessem alcançado a promessa de tomarem posse da terra que Deus havia separado. Não poderia haver a quebra dessa unidade, não poderia haver a prevalência da vontade individual em relação à vontade coletiva. Essa não era a proposta de Deus inicialmente. Então, como igreja do Senhor também, nós devemos ter a mesma visão de permanecermos unidos, até que nós alcancemos a promessa da nossa salvação e possamos ingressar na terra prometida. Possamos ingressar no descanso eterno, naquilo que o Senhor tem preparado para nós. Individualmente, se caminharmos individualmente apenas, será muito difícil. Por isso que Moisés fez questão de que a tribo de Ruben, de Gad e a meia tribo de Manassés estivessem unidas naquele propósito. E assim poderia ser atendido o pleito que eles fizeram. Unidos até alcançarmos a terra prometida. Esse é o título da nossa mensagem de hoje. Unidos até que alcancemos a terra prometida. E nós aprendemos aqui algumas coisas. Eu quero, mesmo de uma forma mais condensada, passar aqui para os irmãos. Primeiro, eu devo levar minhas necessidades diante de Deus e da minha liderança. Foi isso que as tribos de Ruben e de Gad fizeram. Eles vislumbraram aquilo que poderia ser muito bom para eles. Aquilo não era o plano original, mas diante do Senhor, em harmonia, eles foram até a sua liderança e disseram, olha Moisés, para nós é melhor assim. É justo que seja assim. Essa terra é muito boa para gado. As outras tribos não tinham a quantidade de gado que aquelas 2,5 tribos possuíam. Eles tinham outras habilidades, eles tiravam sustento de outras coisas. Então, ao levar aquilo para Moisés, eles colocaram diante da sua liderança, não só Moisés, mas o sacerdote Eleazar e os líderes de toda a comunidade,
Inclusive, certamente ali também os líderes das outras tribos, eles colocaram ali uma necessidade real, um desejo que eles tinham. O desejo deles, a princípio, era legítimo, não é? Porque a terra realmente era boa para a criação de gado. E ao longo da caminhada no deserto, como falei inicialmente, não se sabe como eles adquiriram tanta riqueza e tanto gado, não é? Porque caminharam no deserto. Mas o fato é que o que eles pediram era lícito para eles, não é? É justo, meu irmão, que você e eu possamos dar conhecimento a Deus e a nossa liderança a respeito de algumas necessidades nossas, de alguns planos nossos, daquilo que você considera justo para a sua vida, desde que aquilo seja pesado e medido de uma forma correta dentro do seu coração. Certamente, aquelas 2,5 tribos se reuniram antes, conversaram antes entre si, não é? Formularam um plano e um propósito e uma proposta. Veja que inicialmente a proposta não era eles seguirem adiante com as outras tribos, não é? Mas aí veio a intervenção do líder, corrigindo, acrescentando, negociando, tudo dentro de um parâmetro que colocasse em primeiro lugar o coletivo, né? Em primeiro lugar o interesse de todos. E foi isso que aconteceu. Foi uma negociação. Às vezes nós temos essa liberdade de estar negociando algumas coisas com Deus. Eu não falo negociar fé, negociar salvação, comprar, não, não é nada disso. É tudo dentro, orbitando dentro de um propósito de Deus. A tribo de Ruben e de Gade e a meia tribo de Manassés não saíram do propósito de Deus. Eles colocaram ali um desejo lícito, ao que os interessava, que era bom para eles, e compartilharam aquilo com a sua liderança. A liderança deu um freio de arrumação, a liderança deu uma polida naquela proposta, a liderança mostrou que aquela proposta daquela forma não dava, porque aquilo quebraria a unidade, quebraria ali um firme propósito de Deus, que todas as outras tribos tomassem posse e eles teriam que enfrentar lutas e dificuldades com os povos que habitavam aquela terra. Mas o fato é que houve uma negociação, não é? Houve uma conversa daquelas 2 tribos com a sua liderança e com Deus, consequentemente, porque Moisés estava ali representando ao Senhor, não é? Moisés era o líder maior naquele momento. O interessante é que Paulo nos diz que nós devemos tornar conhecidas diante de Deus as nossas súplicas, as nossas petições. Petição é pedido, é requerimento que nós fazemos a Deus. Lá em Filipenses 4,6 a palavra diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. Às vezes nós estamos inquietos, às vezes precisamos tomar algumas decisões, às vezes pensamos em algo que fosse melhor para a nossa vida e ficamos ali angustiados, sem saber o que fazer. Coloque diante de Deus, coloque diante da sua liderança, não é? Há espaço para isso dentro da igreja do Senhor, há espaço para isso com o nosso Deus. Foi o que essas 2 tribos fizeram diante do seu líder, que era Moisés, e consequentemente diante de Deus, né? Que Moisés não tomou nenhuma decisão pelo seu próprio coração, houve uma consulta ao Senhor, né? E o Senhor aprovou aquela iniciativa, aquele pedido que aquelas 2,5 tribos, né, lembrando sempre a de Manassés, fizeram ao Senhor. Então, a primeira coisa que eu aprendo aqui é que eu devo levar as minhas necessidades diante de Deus e também da minha liderança para obter aprovação, o direcionamento, um polimento melhor daquilo que eu estou pensando, um refinamento daquele propósito meu, não é? Uma orientação mesmo do Senhor. E que se aquilo estiver em consonância com a vontade de Deus, Deus vai aprovar, né? Deus vai aprovar. Deus vai abençoar aquela nossa iniciativa. Também se não estiver, então nós temos que ter a humildade de entender que aquela não seria a vontade de Deus para nós e sermos submissos. A segunda coisa que eu aprendo é que eu devo ouvir e ponderar com submissão a posição dos meus líderes. Como falei no tópico primeiro, eles propuseram entrar, mas não falaram que iam, propuseram ficar, perdão, mas não falaram que iam entrar para ajudar as outras tribos. A proposta inicial deles era ficar na terra, não passar o Jordão. Mas aí, no verso 6 e 7, nós vamos ver a resposta de Moisés, né? E Moisés diz: e os seus compatriotas irão à guerra enquanto vocês ficam aqui?
Por que vocês desencorajam os israelitas de entrar na terra que o Senhor lhes deu? Então, Moisés, em princípio, não recebeu aquela proposta de uma forma positiva. E se você segue aí na leitura dos versos seguintes, você vai ver que ele rememora aquela questão dos espias, não é? Que 12 espias foram ver a terra e só 2 deram uma resposta positiva. E os outros 10 foram contra, colocaram obstáculos, e ali houve uma dissensão em Israel. Não é? E por conta disso, boa parte daquela geração morreu no deserto. Aqui Moisés chama atenção para isso. Olha, vocês querem novamente criar um problema, criar uma dificuldade, não é? Então, Moisés pondera com a liderança daquelas 2 tribos, no sentido de que daquela forma não era possível, né? Não era possível porque aquilo teria um impacto muito negativo para as outras tribos, e um impacto negativo no cumprimento do propósito de Deus, que era a unidade das tribos, aquelas tribos estivessem unidas na luta, na batalha, na guerra, contra as dificuldades e contra os povos que habitavam aquelas terras. Então Moisés ele foi ponderado, ele colocou a dificuldade de aceitar de plano aquele pedido daquelas tribos. E ele diz, olha, desse jeito não dá para ser. Então o líder ele tem que ser isento, o líder tem que pesar todas as circunstâncias envolvidas para tomar a melhor decisão. Por isso que Moisés ele argumenta com a tribo de Gade, de Ruben e de Manassés. Eu não posso deixar vocês aqui, em outras palavras, né? Não posso deixar vocês aqui no bem bom, na melhor terra, da maneira que vocês querem, e as outras tribos que vão enfrentar lutas, dificuldades, guerras, mortandade, como é que fica? Né? Então não pode. E a gente tem que entender que o reino de Deus ele é hierarquizado, seja a nível espiritual, seja a nível humano. Se a gente deseja prosperar nos nossos caminhos, nós temos que ouvir os nossos líderes, nós temos que submeter aos nossos líderes e a Deus os nossos pleitos, não é? Devemos primeiro, acima de tudo, aceitar, não é, a orientação da liderança. Foi o que aquela tribo de Gade e de Ruben, aquelas tribos fizeram. Eles ouviram Moisés e eles ponderaram também que era justo, não é? Não seria correto que eles ali ficassem com aquela terra, não passassem o Jordão e não enfrentassem mais as lutas mais na frente. Certamente, irmãos, aquilo ia trazer uma dissensão em Israel. Por quê? Porque as outras tribos iam dizer, por que eles podem e a gente não? Por que eles são privilegiados, não é? Por que eles vão ficar aí no bem bom, não vão lutar e a gente vai ter que batalhar, guerrear, matar, morrer para conseguir conquistar as terras que o Senhor nos deu? Então, Moisés aí foi muito ponderado, foi muito sábio. E, por sua vez, os líderes daquelas 2 tribos também foram ponderados, foram submissos, disseram não, ok. Então, vamos fazer o seguinte, a gente deixa nossas mulheres, crianças em segurança, o nosso gado, nos armamos, não é? E vamos lutar pelos nossos irmãos. E vamos lutar para que as outras tribos também alcancem aquilo que eles precisam, aquilo que eles desejam, aquilo que é a vontade de Deus. E se você for esmiuçar o texto, você vai ver que eles dizem, de lá não voltaremos até que tudo se cumpra. De lá não voltaremos até que as outras tribos, os nossos irmãos, também tomem posse daquilo que Deus reservou para a vida dele. Então, em segundo lugar, eu aprendo que eu devo ouvir e ponderar com submissão a posição dos meus líderes e a posição de Deus, acima de tudo, não é? Porque acima da liderança humana, como eu falei, o reino de Deus é hierarquizado, acima da liderança humana existe a liderança de Deus. Então, a última palavra é sempre do Senhor. A última palavra é sempre de Deus, na vida da igreja, na nossa vida. A gente sabe disso, a gente estuda a palavra de Deus, a gente vê que Deus não abre mão da sua autoridade, Deus não abre mão do controle da nossa vida. Mas há uma terceira coisa que eu também aprendo aqui. Eu aprendo que eu tenho que manter a unidade para lutar pela causa comum. Como eu falei desde o início, o propósito de Moisés aqui era manter a unidade. Era priorizar a causa comum e não a causa particular de alguém. Então, sempre tem que prevalecer a causa comum. E qual era a causa comum? Que as 12 tribos fossem assentadas nas terras que o Senhor havia dado. Sem privilégios, mas também sem prejuízo para ninguém. Todos tratados da mesma forma, não é? Conforme toda a orientação que o Senhor dá no livro de Números, a respeito da divisão das terras e tudo mais.
Então veja, eu tenho que manter a unidade para poder lutar pela causa comum. Não pode um querer ir para lá, outro para cá, um querer um privilégio para lá, outro para cá, um querer ser tratado de uma forma e outro de outra. Todos devem ser tratados da mesma forma. Por quê? Porque o principal é o bem geral. No nosso caso, o principal é o bem da igreja, não é? Por isso que quando Moisés diz, olha, desse jeito que vocês querem não tem como vocês ficarem, e as outras tribos lá terem todo o trabalho, toda a guerra para conquistar. E vocês aqui não vão brigar nada, a terra já tá livre. Se você ler os versos 16 e 18, você vai ver que a tribo de Gad e de Ruben aceitaram isso. E disseram, olha, gostaríamos de construir aqui currais para o nosso gado e cidades, para as nossas mulheres e filhos, mas nós nos armaremos e estaremos prontos para ir à frente dos israelitas, até que os tenhamos levado ao seu lugar. Enquanto isso, diz o texto, nossas mulheres, nossos filhos morarão em cidades fortificadas, para se proteger dos habitantes da terra. E veja que afirmação, que prioriza o todo. Final, no verso 18, não retornaremos aos nossos lares, enquanto todos os israelitas não receberem a sua herança. Veja, os líderes daquelas duas tribos submeteram um propósito a Moisés, um pedido, uma súplica. Moisés inicialmente retruca, diz, não, olha, não pode ser assim, não é justo que vocês fiquem aqui e as demais tribos tenham todo o trabalho e a luta de conquistar a terra. Vai haver dissensão, vai haver contrariedade, não é justo que assim seja. Então aqueles líderes ponderaram e pensaram mais na unidade do todo do que na satisfação pessoal. Então eles disseram, ok, Moisés, você está com a razão. Vamos fazer assim então. Nós vamos com eles. Só deixa aqui nossas mulheres, nosso gado, nossos filhos protegidos, o que era justo também. Mas todos os homens vão se armar e vamos à luta. E a afirmação final é tremenda: não retornaremos aos nossos lares, enquanto todos os israelitas não receberem a sua herança. Veja que compromisso com a unidade. Veja que compromisso com o todo. Veja que atitude saudável, sadia daqueles líderes, daquelas duas tribos e meia. Reconheceram que o seu líder tinha razão. Reconheceram que eles tomarem posse da terra antes dos outros naquelas condições traria insatisfação em relação aos outros. Traria problemas em relação aos outros. E eles dizem, não, Senhor, ok, vamos fazer assim então. Veja, eles entenderam que tinham que dar sua parcela de sacrifício para o bem de todos. Eles sabiam que não podiam cuidar apenas de seus próprios interesses e esquecer a luta dos outros, das outras tribos. A conquista da terra era uma promessa de Deus, mas era algo penoso, algo difícil. Eles aqui mostraram submissão a Deus e a sua liderança. Eles aqui demonstraram que eles estavam de bom coração, desde o momento que eles levaram aquela proposta para Moisés, aquela nova estratégia. Eles estavam de bom coração. Eles estavam ali tentando o melhor para si, sim, justo, mas eles estavam de bom coração. Tanto é que eles aceitaram os argumentos de Moisés. Não poderiam levar dissensão, divisão, contenda para os arraiais de Israel. Muito pelo contrário. O interesse deles não era esse. O desejo deles é que todos fossem abençoados. Trazendo aqui para nós, o princípio é o mesmo. O mais importante é o bem comum, é a causa comum. A nossa causa comum é a nossa salvação, é chegarmos juntos aos céus. É mantermos a nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade com o Senhor. E eu preciso de você nessa caminhada. Creio que você também precisa de mim. Nós precisamos um do outro, uns dos outros. Nós precisamos, por isso que Paulo, ele tanto nos exorta a amarmos uns aos outros, a nos apoiarmos, a chorar com os que choram, a se alegrar com os que se alegram. A palavra de Deus, ela é rica, ela é muito rica em versículos e passagens, em princípios que mostram que nós temos que estar unidos nessa luta. Temos que estar unidos como igreja.
Esse tempo que estamos passando agora é uma prova disso, não é? Não poder estar nos reunindo, é, não poder estar um ao lado do outro, fisicamente falando, não é? Não poder estar assistindo mais de perto às necessidades. Esse momento para nós é difícil. Por isso temos que estar juntos. Temos que estar unidos. Unidos de alma, de espírito, de propósitos. Aquela unidade que quem dá é o Espírito de Deus. Temos que ver debaixo desta comunhão, da comunhão do Santo Espírito, para que eu entenda as suas reivindicações, você entenda as minhas, para que a gente privilegie sempre o bem comum, para que eu tome as minhas decisões pensando em você, você tome as suas decisões pensando em mim, pensando na igreja, pensando no todo, pensando no nosso próximo, não é? A quem nós devemos amar, independentemente de quem seja esse próximo. Ou seja, em muitas oportunidades, os nossos desejos pessoais, eles têm que ficar em segundo plano. Foi assim com a tribo de Gad, de Ruben e de Manassés. O interesse inicial deles ficou em segundo plano. E Deus mostrou e ensinou algo para eles que está ensinando para mim e para você hoje. Mais importante é o todo. Mais importante é a igreja. Mais importante são os propósitos de Deus, não é? Do que um propósito ou um desejo outro ali pessoal. Não é? Isso não impede você de levar suas petições ao Senhor, não é? Como nós já lemos. Isso não impede você de orar a Deus pelas suas causas, não é? Mas eu posso lhe ajudar em oração, você pode também me ajudar em oração. E assim Deus vai cumprindo na vida de cada um de nós, não é? O seu propósito, mas dentro de uma unidade. E por fim, a quarta e última lição que eu aprendo tem a ver com isso que eu falei. A quarta lição é: quando fazemos o que é certo, alcançamos o favor de Deus. Lá no versículo 20 e 22, veio a resposta de Moisés: se fizerem isso, se perante o Senhor vocês se armarem para a guerra, e se armados todos vocês atravessarem o Jordão perante o Senhor, até que ele tenha expulsado os seus inimigos da frente dele, então, veja bem, só então, quando a terra estiver subjugada perante o Senhor, ou seja, os povos de Israel, as tribos tiverem possuído a terra, vocês poderão voltar, estarão livres da sua obrigação para com o Senhor e para com Israel. E esta terra será propriedade de vocês perante o Senhor. Veja, depois de fazer o que era certo, depois de fazer o que era justo, depois de priorizarem o interesse não só deles, mas dos outros, Deus abençoaria. Deus daria a terra. Se eles cumprissem a promessa. Promessa que nós fazemos a Deus, nós temos que cumprir. A Bíblia diz que é melhor não prometer do que prometer e não cumprir. Então cuidado. Cuidado com as promessas que você faz a Deus. Cuidado com aquilo que você assume diante de Deus que você vai fazer e você termina não fazendo. A bênção aqui veio porque eles efetivamente fizeram o que era certo. E essa era a condição para que Deus os abençoasse, para que Deus entregasse nas mãos deles a terra que eles pediram, que eles desejaram. A terra que era a melhor para eles naquele momento. Então veja que quando a gente faz o que é certo, Deus nos atende. A petição deles perante os olhos do Senhor pareceu justa. Houve uma condição: se vocês forem, se vocês fizerem, se vocês se armarem, se vocês lutarem e ficarem até o fim, eu vou abençoar. A terra será de vocês. Será propriedade de vocês perante o Senhor, não é? O favor de Deus não se baseia apenas nas nossas ponderações, nossos argumentos, ou se o que o pedimos é justo ou não é justo. Mas o favor de Deus, ele vem sobre a nossa vida se nós obedecermos os procedimentos corretos, os princípios corretos. Fizermos o que é certo à luz da palavra de Deus. Muitas vezes nós pedimos coisas a Deus, colocamos diante de Deus algumas coisas, mas a motivação do nosso coração é errada. Mas aquilo que estamos pedindo não é agradável ao Senhor. Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente pede a Deus. Sabendo anteriormente, previamente, se nós estamos agradando a Deus. Há um texto lá em Tiago 4,3 que diz assim: pedi e não recebeis, porque pedis mal, para os gastardes em vossos deleites. Muitas vezes a motivação do nosso coração está errada. Muitas vezes pedimos algo a Deus que não está em sintonia com a sua palavra. Ou
não está em sintonia com a vontade dele sobre a nossa vida. Mas se a gente fizer o que é certo, seguindo a palavra de Deus, seguindo os princípios da palavra de Deus, seguindo os ensinamentos da palavra de Deus, eu tenho certeza absoluta que a bênção de Deus virá sobre nós, que a bênção de Deus virá sobre você. Então, que a gente possa andar corretamente diante de Deus, que possamos avaliar a motivação dos nossos pedidos e dos nossos desejos, para que a gente possa submeter ao Senhor algo que é correto, algo que é lícito diante dele, não é? E desde que a gente tenha feito tudo aquilo que era correto de se fazer. Podemos concluir a palavra de hoje dizendo que essa passagem está registrada na história de Israel e nos mostra, nos ensina que existem formas de se fazer as coisas no reino de Deus, como de resto em todos os segmentos da nossa vida. Que a gente possa aprender com o exemplo que esse texto nos traz, não só a atitude das duas tribos, principalmente, a atitude de Moisés também, mas com o todo da história, não é? Que a gente possa aprender e, de fato, alcançarmos a terra prometida em nossa vida. Que possamos alcançar aquilo que o Senhor tem reservado para nós, para mim e para você. Por isso, devo levar minhas necessidades diante de Deus e da minha liderança. Eu devo ouvir e ponderar com submissão a posição dos meus líderes e de Deus, obviamente. Tenho que manter a unidade para lutar pela causa comum. E, por fim, quando fazemos o que é certo, alcançamos o favor de Deus. Amém, queridos? Espero que essa palavra possa ter abençoado seu coração nessa quarta-feira. Eu quero orar com você agora, pedir que você, por um momento agora, feche seus olhos, aquiete seu coração, porque nós vamos orar. Querido Pai, amado Deus, louvado seja o teu nome. Obrigado por essas pessoas que agora estão ouvindo a tua palavra, estejam elas perto ou longe. Pai, que nós possamos, através dessa história real e verdadeira, aprendermos a nos comportar, Senhor, aprendermos a sermos submissos ao Senhor, a ponderarmos corretamente todas as coisas. Senhor, que esse exemplo dado pelas tribos de Israel, que desejavam algo que era um pouco diferente daquilo que o Senhor desejava, ó Deus, que possa ser bem compreendida no nosso coração e que possamos aprender que quando fazemos as coisas certas, o Senhor nos abençoa. E o principal para o Senhor nesse momento é a unidade. E aqui a unidade foi mantida, Senhor. A decisão de Moisés, os argumentos, a compreensão dos líderes daquelas tribos, tudo se harmonizou, Senhor, com a vontade de Deus. E assim eles foram abençoados, Pai, porque a unidade foi mantida. O propósito de Deus estava acima de qualquer coisa. Que o Senhor nos dê a unidade do Espírito Santo. Que o Senhor nos dê, ó Deus, a unidade que nos leva mais adiante. A unidade no amor, a unidade na graça, na misericórdia, na ajuda mútua, a unidade, ó Senhor, na luta, para que nós, como Igreja do Senhor, possamos lutar pelos outros, para que todos nós possamos alcançar o bem maior, que é a salvação da nossa alma. Assim, Deus, agradecidos por estarmos podendo compartilhar a palavra, nós oramos em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe você, tenha uma noite de paz, uma quinta-feira abençoada pelo Senhor. E se lembre, continue se cuidando. Não saia de casa só para o estritamente necessário. Siga todas as recomendações que estão sendo feitas para que essa situação seja superada com menos dificuldades, não é? E cada um cuidando de si, porque se eu cuido de mim, eu também estou cuidando de você. Deus abençoe vocês, no santo e no poderoso nome de Jesus. A gente se vê em algum outro momento. Deus abençoe.